Arthur pergunta como Dorinha está. Carolina, limpando as lágrimas, diz que parece que ela está reagindo, mas bem devagar, e que as crianças estão em sua casa com a Lu. Carol revela que contou a situação da mãe para os sobrinhos e espera que eles estejam melhor. No apartamento de Carol, Lu e Jamaica conseguem animar as crianças, mas eles param de pular e dizem que estão cansados e querem Dorinha de volta. Lu diz às crianças que a mãe deles vai melhorar logo. Ela se vira para Jamaica e pede ajuda para animar eles. Jamaica então se levanta e dá a ideia de fazerem pizza antes de Carol chegar, e cada um pode escolher o seu sabor. No hospital, fora do quarto de Dorinha, Arthur conversa com Carol tentando tranquilizar a megera. Carolina diz que tinha pedido para Arthur não ir, mas que no fundo foi bom para ela, e pede para o bonitão não virar canalha de novo. Arthur diz que a história deles vai além das brigas, e que ele vai estar na vida dela até o fim. Carol pergunta se é como uma família, e Arthur confirma abraçando Carol. Em Curicica, Montanha oferece mais uma caipirinha para Rosângela. Ela responde que é a última, senão nem consegue voltar para casa. Montanha sai e Cleide diz que isso sim é um homem de verdade. Rosângela revela que já sofreu muito por causa de homem, mas diz que Montanha é especial. De repente, Berê e Maristela chegam e Maristela vai gritando que Floresval não dura nem 5 minutos na cama. Ela vai dizendo que ela largou ele por causa disso, e que tem um microchip que é o seu dedo mindinho, e que não faz nem cosquinha e ainda tem seborréia. Rosângela se levanta e diz que tudo isso é mentira, e que a loira falsa não é flor que se cheire. Ela diz ainda que apesar dele ser quem é, não é certo ficar espalhando mentira dele. Maristela diz que Rosângela diz isso pois ainda é apaixonada por ele, e continua dizendo que ele é ruim de cama. Rosângela perde a paciência total e diz que Floresval é muito bom de cama sim. E aí vai pegar a caipirinha com Montanha. O professor fica sem reação e pergunta se Rosângela estava mesmo elogiando o ex dela na frente dele, e diz que ninguém merece e se levanta da mesa. Rosângela vai atrás, mas Montanha não liga e continua andando. Os filhos dela aparecem e perguntam o que foi que aconteceu no barraco. Rosângela vai explicando tudo e Montanha diz que já deu, e pergunta se ela ainda é apaixonada por ele. Rosângela pede para fingirem que não aconteceu nada. Montanha diz que eles podem tentar. Carol e Arthur chegam no apartamento dela e encontram os 4 no sofá dormindo. Carolina acorda os sobrinhos e eles já perguntam onde está a sua mãe e o seu pai. Carol explica que quando a mãe deles melhorar, ela vai levá-los até lá. Jamaica pede desculpas pela bagunça na cozinha, e Carol pergunta o que eles fizeram. Lu diz que vai arrumar, mas Carol diz que não precisa e fala para irem embora descansar. Arthur leva as crianças para escovar os dentes, e Lu e Jamaica vão embora. Arthur coloca as crianças na cama. Maria diz que quando ele e a Carol tiverem um filho, ele vai ser um bom pai. Carol, que está escutando, olha para Arthur e sai do quarto. Arthur encontra ela e pergunta se ela está pensando na irmã. Carol diz que sim, e que também ficou mexida com o que Maria disse, e pergunta se isso muda alguma coisa. Arthur tenta desviar do assunto, e Carol lembra que ele escolheu a Ruivinha, mas diz que não vai ficar discutindo uma relação que nem sabe se ainda existe, e ainda diz que seu coração e sua cabeça estão com Dorinha no hospital. Arthur fala que para qualquer coisa ela ligar. Ela agradece e eles se abraçam
e Arthur vai embora. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai ser eliminada nessa prova ou se ela vai vencer. Deixe sua opinião aqui nos comentários. No dia seguinte, Floresval aparece na quadra da escola e os filhos contam o que Maristela anda dizendo sobre o pai. Floresval fica furioso e diz que vai lá falar com ela. Ele vai até o salão e a loira falsa pergunta o que ele está fazendo lá. Ele se senta ao lado dela e diz que não pode ficar espalhando fofoca e ainda por cima ser mentira. Ela diz que já tinha avisado que ia se vingar. Floresval diz que ela vai pagar por tudo isso e sai do salão. No café da manhã, Arthur avisa Elisa que ela vai ter que ir sozinha para a prova, porque Max vai estar na Excalibur e ele vai no hospital com Carol. Mas ele continua dizendo que Elisa já está no espírito da prova e que vai ser fácil para ela ganhar. Maurice se oferece para ir com ela, e Jojo também se oferece, e inventa que na escola terá conselho de classe, e por isso não vai ter aula. Arthur então deixa e pede para a menina ficar de olho no avô. Max e Adele estão procurando uma modelo para fazer a propaganda de um creme para cabelo. De repente, Cassandra chega na agência e Max pergunta como ela ficou sabendo. A Adele diz que deve ter deixado escapar algo sem querer. Max pede para tirarem ela de lá e a Adele então expulsa Cassandra da agência. Jonatas chega na sala de Germano e pergunta se tudo bem ele ir na prova do concurso. Germano fica desconfiado e pergunta se Jonatas tá indo para ver Elisa e ainda diz que ela não é mais a ruivinha dele e que também está saindo com Leila. Então é melhor não causar confusão. Jonatas diz que queria ver a ruiva de florista pela última vez. Elisa vai provando várias roupas e pedindo ajuda de Jojo. Maurice elogia e diz que ela tá linda. Pietro então começa a explicar a prova dizendo: só para relembrar, o tema da prova de hoje é gentileza gera gentileza. Vocês vão distribuir flores às pessoas que passam. A ideia é vocês serem simpáticas, terem carisma. Afinal de contas, a garota Totalmente Demais tem que ser uma pessoa adorável. Clara pergunta se elas não vão precisar posar para a foto. Rafael responde que não, e que o intuito dessa prova é que elas esqueçam a câmera. Pietro continua dizendo que elas vão ter que ser naturais e espontâneas, e diz que pelo sorteio, Elisa vai ser a primeira a realizar a prova. A ruiva abre um sorriso e diz que está pronta. Pietro pergunta onde está a Lu, e também pergunta a Leila se ela e Jamaica estão prontos. Mas a menina pede 1 minuto e vai procurar o menino até que acha os dois deitados no chão escondidos. Leila avisa que vai começar e os dois saem do esconderijo, mas todos acabam vendo a cena. Na Bachille, Fabinho tá no elevador e Cassandra pede para segurar. A menina entra e diz: e aí, Fabinho, tá subindo na vida? Me leva junto. E dá uma piscada de olho. Elisa começa a fazer a sua prova distribuindo as flores, bem natural. Enquanto isso, Rafael vai tirando as fotos de longe. E no mesmo momento, Jonatas chega e vê Elisa e diz que parece que eles voltaram no tempo. Jojo vai reclamar que a prova é ridícula para o avô, mas ele nem liga. A menina cutuca ele e Maurice dá uma bronca na neta e continua conversando com a Alessandra. Elisa então vai entregar uma flor, mas percebe que é Jonatas. A menina fica sem reação. Leila, que tá filmando, vê a cena. Jojo também vê a cena e fica furiosa. Os dois ficam trocando olhares e Elisa pergunta o que ele está fazendo lá. O Carrapato responde que ele foi vê-la, mas corrige dizendo que foi ver a prova. Ele passa a mão no rosto dela, mas Rafael aparece e diz que eles não podem parar a prova. Elisa então continua fazendo a sua prova.
Jamaica e Leila encontram com o menino. Jamaica cumprimenta ele, mas Leila nem liga para o menino e diz que não podem perder a Elisa de vista e vão atrás dela. Jojo de repente chega em Jonatas e diz que ele não desgruda. Jonatas diz que está trabalhando. Jojo pergunta se o trabalho dele agora é atrapalhar Elisa. Jonatas diz que ele está ali representando a Bashille e que a ideia da prova foi dele e que Elisa vai tirar onda, pois foi ele quem ensinou a vender flor. Jojo diz que ele é muito convencido e que a Ruiva está com o pai dela agora e que eles já estão até se beijando por aí. E ela sai da conversa. Fabinho e Cassandra chegam no laboratório. Débora pergunta o que ela está fazendo lá de novo. Sandra diz que Hugo preparou uma quentinha e que ela foi entregar para a irmã. A menina entrega um saquinho e Débora abre e responde que é o cachorro quente do carrinho que fica na frente da empresa e que ainda está mordido. Sandra confirma e diz que experimentou para ver se estava gostoso. Débora diz que não pode comer no laboratório. Sandra então pega o cachorro quente e vai dar uma mordida, mas Débora impede. Sandra fica com a boca suja e Fabinho pega um papel e limpa a boca da maluca. Débora, furiosa, expulsa a irmã. Fabinho diz que a irmã de Débora é muito engraçado, mas Débora diz que a irmã é, na verdade, cara de pau. No hospital, Carol manda Zé Pedro ir para casa descansar. Zé Pedro aceita e diz que tem mesmo que ver as crianças. Ele sai e Carol pergunta se Arthur não vai acompanhar Elisa na prova. O bonitão nega e diz que Carol está precisando mais da presença dele e que a prova tá no papo. Carol chama ele de canalha e diz que ele está se aproveitando da fragilidade dela, mas agradece e deita no ombro dele. Alessandra então é avisada que é a próxima. A candidata pede para Maurice desejar sorte. Jojo diz que em vez de o avô dar força para Elisa, ele fica dando em cima das outras candidatas. Jonatas vai falar com Elisa e diz que ela poderia ficar com a roupa da prova para sempre, porque é assim que ele lembra dela. Elisa diz que ela nem imaginaria que ele estaria trabalhando em uma grande empresa e ela na semifinal de um concurso de beleza. Eles vão lembrando de todos os perrengues que passaram juntos. Jonatas pergunta se Elisa acredita que ele era feliz pra caramba naquela época. Elisa diz que acredita e que às vezes se fica se sentindo perdida. Jonatas se aproxima dela e garante que ela vai vencer o concurso. A menina diz que agora não é só pela sua família, é também para ser uma modelo de verdade. Ela se levanta e Jonatas diz que ela mudou muito. Elisa diz que sim, e que não tem mais volta, e que ela nunca mais vai ser a florista que ele conheceu. Floresval chega no bairro de Fátima para deixar Zé Pedro, e o cunhado de Carol pergunta se o motorista não quer subir. Floresval nega e vê Kátia. Ele não perde a oportunidade e começa a dar em cima dela e convida para tomar um café. Alessandra vai fazendo a prova e Jonatas e Elisa vão conversando na escada. O menino vai contando as novidades, como por exemplo, Rosângela namorando. Jamaica fala para a Leila ver os dois conversando, e ela se vira, fica furiosa. Elisa vai dizendo que sente saudades da família de Jonatas, e percebe que Leila não para de olhar para eles com uma cara feia, e pergunta se eles estão namorando. Jonatas diz que eles estão juntos. Elisa fica mexida com a resposta. Jonatas também pergunta sobre Arthur. Elisa diz que ele é só o agente dela. Jonatas diz que não é só isso. Mas então Jojo aparece e diz que é para irem embora, pois Maurice já paquerou todas as mulheres possíveis. Jonatas diz que vai ficar esperando Leila. Jojo se despede e pede para Jonatas desaparecer e ir grudar em outra pessoa. Elisa se vira e diz que ele já está fazendo isso. Floresval vai dando em cima de Kátia,
e a mulher vai correspondendo. Riscado avisa Hugo que acha que tá pintando um clima entre os dois. Cassandra aparece e diz que a fila andou para Kátia e seu pai devia fazer o mesmo. Jamaica e Leila vão guardando as coisas e Jonatas chega dizendo que ajuda com o pesado. Jamaica diz que é o clima que vai ficar pesado e que Jonatas vai ouvir. Jamaica sai e Jonatas pergunta se tá tudo bem e que o Jamaica deu a entender que Leila tá bolada com ele. Leila pergunta se tem motivo. Jonatas, meio inseguro, pergunta se é porque ele estava conversando com Elisa e nada mais. Leila diz que já sabe que foi ele o responsável pela prova e que ele gostou de ver Elisa distribuindo as flores na rua e pergunta se era assim quando eles namoravam. Jonatas, em choque, responde que sim, e Leila fala para ele assumir logo que ainda gosta de Elisa. Jojo chega em casa reclamando de Jonatas para Elisa. Elisa diz que só estavam conversando. Jojo pergunta se ela ainda gosta dele. Elisa confirma dizendo que Jonatas sempre vai ser importante para ela. E diz que Arthur também está sendo legal que a Carol, que é muito importante para ele. Maurice diz que o bonitão não ia gostar de saber que Jonatas apareceu na prova. Elisa diz que não fez diferença, pois ela foi bem e é isso que interessa, e sai bufando. Lu pega as crianças na escola e diz que tem uma surpresa dentro do apartamento. Ela abre a porta e os dois veem o pai e correm para abraçar ele. Jonatas vai andando atrás de Leila e dizendo que eles têm que se acertar. Leila diz que não é com ele que ele tem que se acertar. Jonatas diz que Leila sabe que ele torce por Elisa e assume que queria ver ela fazendo a prova que ele bolou, que queria ter visto a prova de longe, mas ela que chegou na prova e já foi oferecendo uma flor. Leila não dá ouvidos e continua andando. Jonatas ainda diz que gostou de conversar com Elisa. Leila começa a bater nele. Jonatas diz que está com ela porque ela faz bem a ele. Leila pede desculpas e diz que ter ciúmes não é do seu feitio, mas que ficou chateada. Eles então se acertam com um beijo. Cida vai perguntando sobre o encontro dela com Jonatas. Elisa vai dizendo o quanto gosta de Jonatas. Cida diz que ele ainda é especial para a Ruivinha e pergunta de Arthur. Elisa diz que não sabe o que sente em relação a Arthur, mas que é uma pessoa que traz alegria para ela. E Jojo vai ouvindo toda a conversa. Zé Pedro, no hospital, vai passando a mão na cabeça de Dorinha e dizendo que viu os filhos e que eles estão com saudade delas. Carol diz para irem porque já acabou o horário de visita. Zé Pedro diz que quer ficar mais um pouco, mas ele dá boa noite e vai se despedindo. Arthur e Carol, enquanto isso, vão conversando. E Arthur diz que Dorinha está abrindo os olhos. Zé Pedro, então, confirma que ela está acordando. Zé Pedro diz: Dorinha, meu amor. Dorinha se senta na cama e diz: Dorinha? Tá de porre, Zé Pedro? Meu nome é Carolina Castilho. Ah! Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!